Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho de um assunto que com certeza vai ser onde você vai ter mais dor de cabeça, mais vai apanhar um pouquinho para aprender no CSS, mas que com um pouquinho de esforço, um pouquinho de estudo você vai conseguir entender. São as margens, os paddings e os boxes, né? A gente utiliza esses conceitos na construção de layouts, né? Na construção, na arquitetura de layouts. O que são boxes? Boxes é a tradução literal para caixas, né? Quadrados, retângulos, né? Caixas de conteúdo. O que é o nosso padding? Padding é margem interna. E o que é margem? É margem. Margem externa. Então, até antes da gente ir para o código, eu vou dar alguns exemplos para vocês, olhando para a internet, né, da utilização de boxes, de margem e de padding. Vamos abrir aqui a home da Globo, que é legal, que é uma home bem encaixotada, e a gente consegue visualizar usando o nosso próprio navegador. Então aqui, ó, deixa eu pegar um outro print, ele ficou com essa telinha na frente. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui que já vai ficar bem interessante. Aqui, estruturalmente, eu posso ter dois boxes. Aqui eu tenho um. Aqui eu tenho outro. Certo? São dois boxes. Em um eu tenho padding. Deixa eu pegar um azulzinho aqui, ó. Padding. Padding é a margem interna do box. E no outro também tem o padding. Porém, para separar entre os dois, eu tenho margem. Então vamos construir um HTML para a gente brincar um pouquinho com esses três conceitos, com esses três conteúdos. Eu vou criar lá no nosso VS Code um novo exemplo, tá? Até porque esse aqui a gente já poluiu bastante, né? Vamos criar aqui um novo arquivo, vamos salvar ele aqui, save as, exemplo 4.html. Vamos colocar nossa estrutura básica de HTML, exemplo 4, vamos colocar aqui box. E aqui a gente vai fazer o seguinte, aqui a gente vai começar a usar as tags, que são tags estruturais, que foi uma das últimas aulas que eu dei para vocês em HTML. Então a primeira coisa eu vou utilizar uma section, tá? Dentro dessa section eu vou utilizar uma div, dentro da div eu vou utilizar um H2, vamos colocar aqui inicialmente um H1 para ser o título, então o título vai ser exemplo 4, tá? Exemplo 4, a section vai ser uma section que tem notícias lado a lado, tá? A gente vai colocar notícias lado a lado. Então, vamos chamar aqui de título da notícia 1. E aí embaixo a gente vai colocar um P com um lorem Y. Aqui dentro do próprio VS Code, você digita lorem, ele já completa. Lorem Y é texto de marcação, tá, gente? Texto de marcação. Aqui eu vou colocar uma outra div e vou fazer a mesma estrutura, tá? H2, título, padrão de pensamento, tag na mesma linha, título da notícia 2,
Vou colocar um P embaixo e outro Loren, certo? Para ficar um pouco mais composto, eu vou copiar toda essa section e vou criar aqui uma segunda section com a notícia 3 e com a notícia 4. E aqui a gente vai brincar um pouquinho agora com o CSS. Então, primeira coisa, vamos colocar aqui dentro do nosso head a tag style. A gente podia trabalhar com CSS externo, tá, gente? Aqui é só um exemplo para facilitar a visualização de vocês. E a gente vai começar formatando as nossas sections. A primeira formatação que a gente vai fazer vai ser do body. A gente vai formatar que todo documento vai usar a fonte Trebuchet. Primeira vez que a gente vai falar de fonte, próxima aula é fontes. Vamos falar aqui que a gente vai usar a fonte Trebuchet e que, por padrão, todas as fontes do documento tem que ser 16 pixels, a menos aquelas que têm estilo diferente. Vamos voltar lá no nosso navegador. Agora a gente já deve ter aqui o nosso exemplo 4. Vamos acessar. E aqui a gente já está com uma fonte Trebuchet. A gente tem lá o título exemplo 4. E a gente tem as nossas 4 notícias. Se você perceber, você não consegue ver a separação entre a section 1 e a section 2, certo? Então essa vai ser a primeira separação que a gente vai fazer. A gente vai dizer que entre as sections, tá? Entre as sections, então, como eu quero que isso valha para todas as sections, eu vou usar o seletor de tag. Eu vou dizer que entre todas as sections eu tenho margem bottom de 20 pixels. O que é bottom? É embaixo. O que é margem? É margem. Então aqui eu vou dizer que a section tem uma margem de 20. Para facilitar a nossa visualização, eu vou colocar um background color nessa section silver, que é um prata, um cinza. Vamos lá. Olha aqui, ó. Você já está vendo a margem entre as sections. Agora existe uma margem entre as sections. Bom, eu tenho uma margem embaixo, mas não faz sentido que o meu texto fique colado da forma que está colado aqui. Então, o que eu vou fazer, né? O que eu vou dizer? Eu vou dizer que dentro das divs, não, vou continuar na section, que dentro das minhas sections eu tenho um padding de 20 pixels. E como eu disse para você, o que é padding? Padding é margem interna. Então, o que criou-se aqui? Uma margem interna entre cada um dos lados da minha div, da minha section, quer dizer. Então, a minha section tem 20 pixels embaixo, em cima, de um lado e do outro. Então, eu tenho 20 pixels de cada lado que eu coloquei através de um padding. Agora, o que mais que a gente pode fazer aqui para ficar mais interessante a nossa página de notícias? Bom, vamos trabalhar um pouquinho a primeira section e colocar as notícias uma do lado do outro. Se eu quero trabalhar só a primeira section, eu tenho que ter uma forma de selecionar só essa section e não as duas. Então, agora chega o momento de eu colocar um ID. Primeira seção. Eu vou dizer que dentro da primeira seção, e aí você vai ver pela primeira vez eu usar um seletor composto, as divs devem ter um background color branco. Vamos ver o que vai acontecer? Olha o que eu fiz.
eu tenho duas divs dentro dessa section e elas estão com background branco, certo? Seletor composto. Dentro de primeira seção, eu quero as divs. O que mais que eu posso fazer com essas divs aqui para ficar mais legal ainda? Primeiro vamos reduzir um pouquinho esse padding aqui, que ele ficou muito grande. Vamos trabalhar com 10. Eu vou dizer que cada uma das divs devem ser exibidas como display block, tá? E que cada uma delas devem ter o tamanho de 40% apenas, e aí é a primeira vez que você está vendo eu utilizar o porcento, a gente vai falar mais sobre ele, mas esta div tem que ter 40% do tamanho da section primeira seção. Olha que legal. E, por sua vez, eu posso dizer que ela deve ser exibida, ela deve ter um display do tipo inline block. Ou seja, é um bloco, mas que deve ser exibido sempre que possível na mesma linha. E aí eu tenho as duas notícias, uma do lado da outra. Bom, ficou meio coladinho aqui. Como a gente resolve isso? Padding dentro da div. Vamos lá. Padding de 10 pixels. Vou aumentar um pouquinho aqui para 45%. Padding dentro da div. Agora a coisa já ficou mais legal, não acha? Ficou mais interessante. Então aqui eu tenho a minha section com padding volta lá. (48%), 50% não dá certo, porque eu tenho paddings vertical align top. Para alinhar ao topo. E aqui é interessante o que aconteceu, porque eu tenho mais texto em um do que o outro, tá vendo? Então você vai perceber que como os textos são diferentes, a caixa ficou com tamanhos diferentes. Antes ela estava desalinhada, né? Se eu tirar aqui o meu vertical align, você vai ver que ela estava desalinhada. Aí eu mandei alinhar pelo topo, ó. Ela estava alinhando pelo bottom, aí eu vim aqui, vertical align top, alinhando pelo topo. E aí, eu quero que essas caixas fiquem alinhadas. O que eu vou fazer? Eu vou definir um tamanho mínimo. Então, independente do texto, a minha caixa tem que ter no mínimo, vamos imaginar ali, uns 280 pixels. Ela tem que ter no mínimo, 280 ficou muito, né, gente? Vamos trabalhar ali com 180, pode tirar 100 pixels. Então, as minhas caixas têm que ter no mínimo 180 pixels. Bom, e aí já ficou bom, né? A gente já tem dois boxes aqui de notícias, título de notícia 1, título de notícia 2. Qual que é o objetivo da aula? É a gente trabalhar margens, paddings e boxes. Então, a gente criou alguns boxes do tipo section. Dentro desse box, a gente criou outro box do tipo div e formatou com margem externa, aqui, margem externa, aqui, margem externa, e trabalhou com padding. Aqui dentro, a gente está trabalhando com padding. Então, só para a gente dar uma pequena revisada, né, fazer uma pequena revisão, eu vou criar mais um box aqui,
que agora vai ser uma div. Eu vou trabalhar com o seletor de ID, tá? E eu vou chamar ele de caixa. Dentro dessa caixa, eu vou criar uma outra div com ID caixa 2, tá? E isso aqui é só para simbolizar para você, para reforçar o nosso modelo. Então, eu vou dizer que caixa tem uma cor de fundo preta, vermelha, tem um tamanho de 300 pixels, uma largura e uma altura também de 300 pixels. Eu vou dizer que caixa 2 tem um background color preto e ele tem a largura de 100% da caixa que ele está dentro e a altura de 100% da caixa que ele está dentro. Vamos lá, qual é a caixa que vai aparecer na tela? É uma caixa preta. Por quê? Eu tenho uma caixa vermelha com uma outra caixa preta dentro, com 100% de largura e 100% de altura. Se eu vier dentro da minha caixa vermelha e der um padding, por exemplo, de 10 pixels, o que eu estou fazendo? Eu estou dizendo que o limite dela acaba 10 pixels antes. Então, não é no 300, é no 280, porque eu iniciei no 10, terminei no 280. Então, a caixa preta vai usar isso como padrão para fazer o 100%. E a margem, ela é sempre externa. Então, eu posso pegar aqui a minha primeira caixa vermelha e dar uma margem top aqui de 100 pixels. 100 pixels. O que eu vou ter? Margem em cima. Então, a gente aplicou os conceitos de margem, de padding e de boxes nessa aula. Vamos para a próxima aula.